Vamos fazer oração em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai Santíssimo, mais uma vez, ó Deus Santo, nós diante de Ti, como Teu servo, estamos na obrigação, Senhor Deus, de passar o Teu estudo, a verdade da Tua palavra explícita, para todos aqueles, ó Senhor Deus, que querem fazer a Tua vontade. Te suplicamos a Tua direção, o Teu Espírito Santo sobre nós, perdoe os nossos pecados, nos enche com a Tua dádiva e dá-nos o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Bom, Vinícius, eu escolhi esse estudo aqui porque pouca gente ventila esse assunto. O nome Sião. E pouca gente sabe realmente, todos sabem que o Monte Sião fica em Jerusalém, né? Que ele fica na parte sul-oeste de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras fica norte e leste de Jerusalém, né? Então um está numa extremidade e outro está na outra extremidade. E sabemos que quando a igreja for arrebatada, na vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias capítulo 14, verso 4. Né? Porque o monte vai ser fendido em dois e ali vai descer a igreja. Onde ele foi, onde Judas entregou ele, né? Monte Oliveira. Judas entregou ele no Getsêmani, no sopé do monte. Né? E quando descer a cidade santa no final do milênio, ela vai descer sobre o Monte de Sião. Não é no Monte das Oliveiras. Então o Monte de Sião já tem uma política longa com os judeus. Toda essa briga que teve desde 1897, quando começou o projeto sionismo, até 1967. Foi a briga desse povo para voltar, para ter aquele monte de volta. E no estudo vai esclarecer por que eles querem aquele monte. Então é um assunto pouco ventilado, que é muito bom a pessoa entender, e nós temos que narrar um pouco da história do povo judeu aqui, para ver o sofrimento, a hostilidade que eles passaram, para voltar aquilo ali. E aí o estudo complementa de uma maneira um caso e outro caso. Tá? Então o nome Sião é do Monte de Sião, que fica ao sudoeste de Jerusalém. A Nova Jerusalém se instalará sobre esse monte, conforme Zacarias capítulo 8 e verso 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Bueno, o Monte de Sião, quando Deus prometeu aquela terra a Abraão, né, ali era a cidade, a fortaleza dos jebusistas, porque eram os jebuseus, heteus, fariseus e fariseus, né? Fariseus. Né? Então, jebuseus, heteus, fariseus e jebusistas. E o Monte de Sião era a fortaleza desse povo, dos jebusistas. Quando Davi entrou no reinado sobre Israel, sobre o povo judeu, né, depois do reinado de Saul, foi considerado a década de ouro do povo judeu. Por quê? Porque foi o tempo em que mais os judeus procuraram fazer a vontade de Deus, embora obrigado, porque a lei de Davi era severa, mas eles tinham que cumprir a lei. Então, em 2 Crônicas,
quando Davi queria fazer a sua morada lá no Monte de Sião. Primeiras Crônicas, capítulo 11, verso 5. Ele queria fazer a morada no Monte de Sião, os jebusistas não aceitavam. Diz que lá ele não entrava. Lê em Primeiras Crônicas, capítulo 11, verso 5. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E ali ele fez a sua morada. Como o reinado de Davi, os 40 anos que Davi reinou, foi considerada a década de ouro do povo judeu, quando eles sofreram a diáspora, né, então a luta deles era voltar outra vez para o Monte de Sião. Fica ao sul da colina oriental de Jerusalém, é chamada cidade de Davi, está associada com a fortaleza e com a realeza davídica, tanto na história como profeticamente, conforme 1 Crônicas, capítulo 11, verso 7. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Ainda Salmo 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então o nome Sião geralmente é usado referindo-se a toda a cidade de Jerusalém, considerada como a cidade de Deus, né? Ali vai ser a cidade de Jerusalém Velha, vai ser a cidade de Jesus Cristo, na vinda dele, né? E quando descer a cidade santa, ela vai descer sobre o monte de Sião, mas toda aquela Jerusalém Velha vai ficar incluída para o lado de fora da cidade santa, vai ficar incluída com o monte de Sião, né? O nome Sião geralmente é usado referindo-se a toda a cidade de Jerusalém, considerada como a cidade de Deus, em Salmo 48, verso 2 e 3. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Até o verso 3. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. E tem uma especialidade quando se referem à futura dispensação do reino, Isaías 1 e 27. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. É interessante ver isso aqui, né? Muito interessante ver isso aqui. Justiça é a lei de Deus, né? E ela vai ser remida pelo direito de juízo. Quem rege o juízo é a lei. Então, a lei de Deus vai ter que ser observada ali, obrigatoriamente, porque essa nunca extermina, né? Ainda Isaías 2 e 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se salçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. Todas as nações. Ela vai ser a capital do mundo, né? Ainda Romanos, capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Tá vendo? E Hebreus capítulo 12, versos 22. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e aos muitos milhares de anos. Então, tudo que nós estamos mostrando aqui é uma coisa vindoura que está para acontecer. Agora nós vamos ter que mostrar uma coisa da nossa atualidade que se passou sobre a história do povo judeu, a luta que eles tiveram para voltar outra vez para Jerusalém, para adquirir novamente esse monte, que para eles hoje, como eles estão endurecidos, ali era a casa do rei Davi. Então por isso era todo o esforço deles voltar novamente para o monte de Sião. Aqui deixa bem esclarecido que a nova Jerusalém será fixada sobre o monte de Sião. Quando Israel sofreu a dispersão de sua pátria em 70 depois de Cristo, os povos israelitas tiveram uma constante luta para retornar à sua pátria natal. Um trabalho acerrado começou por um jornalista astro-húngaro de filiação judaica, que criou um projeto por nome de sionismo. Em 1897 foi realizado na Suíça o primeiro congresso sionista. Seu criador foi Theodor Herzl. De 1860 a 1904, a meta deste movimento era levar judeus de volta à sua pátria palestina, pátria natal. Portanto, todas as agitações que ocorreram desde 1897 até 1967 foi acontecimentos diretamente para os judeus. Em 1909 se deu as primeiras pequenas levas de judeus para a Palestina, formando ali pequenas comunidades que se deu o nome de kibbutzim. No ano de 1918 a 1948, 5% das terras palestinas pertenciam a judeus. Mas em 1917, o então ministro do exterior da Grã-Bretanha, Arthur James Balfour, teve a ideia para os judeus de criar um lar nacional judaico na Palestina, que ficou conhecido por Declaração de Balfour. Hussein, que assinou este pacto lar nacional judaico, em 1919 foi assinado um acordo com o líder sionista Chaim Weizmann. Em 1920 foi criada a organização de um exército de autodefesa em prol dos inimigos dos judeus com o nome de Haganah. Os imigrantes eram muito atacados pelos árabes e estavam passando por delicadas situações. Mas em 1937 foi criado pelos ingleses a Comissão Peel para criar a formação de partilha entre judeus e palestinos. Foi aonde eles tiveram um pouquinho de paz, né? E em 1936 durou mais ou menos 10 anos. Em 1936, para ajudar a pôr fim à revolta árabe, Orde Vingate, que era um judeu, chegou à Palestina, onde Vingate concluiu que os interesses dos ingleses eram o mesmo dos judeus. Passou a recrutar ativistas guerrilheiros que chamou de National Night Squads, que quer dizer Esquadra Nacional da Noite. Desta esquadra saíram futuros comandantes judeus, bem como o ex-ministro da Defesa israelense Moshe Dayan. Vingate colaborava com Haganah secretamente. Mas, por outro lado, os árabes, com um espírito de vingança contra os judeus, por terem perdido todo o leste de Jerusalém na guerra de 1948, onde eles consideravam esta tragédia como Al-Nagba, que quer dizer desgraça. E eles passaram a preparar uma
a revanche então, uma revanche. Então o Egito e a Síria, em 1964, patrocinaram a Organização pela Libertação da Palestina, chamada OLP. Os objetivos desta era jogar os judeus para o meio do mar. O objetivo dos iranianos hoje também, né? Quase ao mesmo tempo, estudantes palestinos fundaram um movimento contra os israelitas por nome de Al-Asif, braço armado da Al-Fatah. O líder deste movimento era um engenheiro baixinho por nome de Yasser Arafat. Para os judeus, todos estes movimentos tinham cheiro de guerra. Foi quando o ministro trabalhista israelense Levi Eshkol criou um governo de coalizão nacional que incluía pela primeira vez o veterano líder direitista Menachem Begin da coalizão Likud, onde o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Yitzhak Rabin, planejou um ataque surpresa. Às 7h45 do dia 5 de 6 de 1967, a Força Aérea Israelense com seus aviões Mirage franceses, voando baixos para evitar os radares inimigos, destruíram os inimigos no chão em poucas horas. 309 dos 340 aviões do Egito foram dizimados e arrasados. E em seguida voltaram para os sírios e Jordânia. E no segundo dia a perda do exército árabe havia perdido 416 aviões e Israel somente 26 aviões. Com esta derrota, o Egito perdeu o Sinai, a faixa de Gaza. E com uma baixa de 15 mil entre mortos e feridos, 5.500 homens presos, mais um ataque terrestre israelense a partir do dia 9 de 6, com cobertura da Força Aérea, capturou e ganhou o lugar estratégico dos árabes, que foram colinas de Golã, norte de Israel. As tropas inimigas fugiram apavoradas, abandonando 10 mil veículos e 800 tanques. Porém, a batalha mais encarniçada foi contra as tropas jordanianas que defendiam Jerusalém, parte oriental. Foi a tomada da mesquita de Al-Aqsa, onde os israelitas descobriram que no subsolo da mesquita estava transformado em um grande depósito de explosivos junto do Muro das Lamentações. Em 6 dias de combate foram somados 764 mortos dos árabes, que se chamou a Guerra dos 6 Dias. Israel tomou Egito, Síria, Jordânia e Árabes. Estes 4 países tombaram diante das tropas israelenses. Territórios tomados: Sinai, faixa de Gaza, colinas de Golã e Cisjordânia. Toda a cidade de Jerusalém foi tomada, onde o território israelita no Tratado de Balfour era de 26 mil quilômetros quadrados, passou depois da guerra para 88 mil quilômetros quadrados. Desde 1897 a 1967 foram tempos difíceis para o povo judeu, ou seja, de Theodor Herzl a Moshe Dayan, a luta pelo sionismo não foi fácil. A luta de Herzl era tornar a casa de Davi, mas contudo não está concluído de forma final. Na vinda do Filho de Deus haverá a batalha do Armagedon, e no final do milênio, ou seja, no reino de Jesus, a nova cidade que ainda está no céu, a nova Jerusalém vai descer sobre o monte de Sião. Zacarias 8, verso 3, como nós já foi lido. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. E os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Todas as lutas que nós vemos aqui do povo judeu, porque eles foram endurecidos. Quando Jesus veio
o ministério de Jesus tinha durabilidade de 7 anos. Em 3 anos e meio, que começou no ano 27, né, no ano 30 e meio, Jesus morreu. Metade da semana. E na outra metade da semana, a maior parte das religiões pregam que vão passar no céu. Né? E não é verdade. Porque essa outra metade da semana durou do ano 30 e meio até Cornélio no ano 34. Com a crença, a entrega de Cornélio, né, o primeiro gentio que se entregou e foi batizado e creu, terminou a posse dos judeus, a plenitude deles. E eles ficaram endurecidos. E em Romanos capítulo 11, 25, nós vamos ver isso aí, que muita gente ainda entende mal esse versículo da Bíblia. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Está vendo? Então, eles não querem aceitar essa situação, muitos não querem aceitar essa situação, porque eles acham que isso aí não tem fundamento, e eles creem de outra maneira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumido em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, posses do gentio. Em parte por quê? Porque as 12 tribos de Israel, que formaram 144 mil, foi tirado 12 mil de cada tribo, formou 144 mil, esses formaram a primícia da igreja de Deus, que tinha que ser com o povo judeu. O resto endureceram, por isso que é em parte. E eles endurecidos, eles não têm mais aquele conhecimento, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Né? Aquele conhecimento da verdade de Deus. Por que que no Velho Testamento os judeus não podiam receber o Espírito Santo, falar em língua, ter o dom de língua, essas coisas todinhas? Porque eles não cumpriram a lei. Eles não cumpriram a lei de Deus. Então Deus usava quem? Os profetas. Os profetas. Né? Agora na nova aliança não. Como acabou os profetas e ficou o dom de profecia e os dons de língua, então nós não precisamos mais de profeta, porque a profecia já está nos ensinando. Durou até João. Durou até João. Né? Em Mateus capítulo 12, verso 32. Né? Durou até João. Quer que eu leia, irmão? É bom confirmar, né? Mateus capítulo 12, verso 32. 12 ou 11, uma coisa assim, mas eu acho que O novo tem o ágapo, né? Hã? O ágapo não era... Ele tinha o dom de profecia. Não é? Então é 11. 12, verso 32? O 11 também não tem 32. O 32 do 12 é se qualquer... Não. Verso 11, capítulo 11, verso 12. Desculpe, estou enganando com a parte de Lucas. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Né? Então, o último profeta foi João Batista. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Verso 13. Então, essa situação, 11, todo esse esforço que nós acabamos de ler da história judeu, foi um esforço material. Voltar para o Monte de Sião, que era a casa de Davi. Porque eles estão endurecidos. Né? Agora, com o conhecimento que nós temos da nova aliança, o nosso esforço não é material, mas sim espiritual.
E a fé espiritual, ela é diferente, né? Eu estava conversando com o meu médico aqui, e ele falou: seu Antônio, o senhor fala tanto da lei, todas essas coisas aí, mas hoje nós somos salvos por fé. Eu falei: sim, por fé. Só que a fé, ela tem que ter responsabilidade, caráter, justiça e sabedoria. Não é uma fé burra, qualquer um vai pegando e vai, não, amém, amém. Ele nem está sabendo porque que está confirmando, né? Então essa fé tem que ser com responsabilidade. E o livro de Romanos aqui, ele mostra bem tudo isso aqui. A fé é com espiritualidade, com respeito, com educação e com sabedoria. Isto é conscientização. Note uma coisa, os que querem ser sábios são os que mais cometem imprudência, e os que se acham poderosos são os piores. Estes tipos de pessoas querem fazerem prevalecer suas vontades, e não a vontade do que faz a lei para a preservação da vida e dos próximos. E o pior dos pecados, o ego. O que podemos dizer? Não importa o que os outros fazem. Por isso que Josué diz: porém, se vós parece mal servir ao Senhor, acolhei hoje a quem sirvais. Se ao deuses a quem sirvais os vossos pais, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é nessa situação que a gente agora deixa essa parte do fim para mostrar estritamente na Bíblia estes acontecimentos. Romanos, meu bem, capítulo 11, do verso 26 em diante. Vai lendo e eu vou fazer o esclarecimento. Lê com pausa. Você termina o verso 26 e para. Romanos, verso 26 em diante. Termina o verso 26 e dá uma pausa. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, que desviará de Jacó as impiedades. Então essa é a parte espiritual. O que acontece? Aí é que também muita gente faz confusão a esse respeito. Para Deus há três tipos de pessoas: o justo, que será transformado e salvo, né? É a igreja. Os mansos, conforme fala Mateus capítulo 5, verso 5, os mansos herdarão a terra, são homens de bem, que Deus vai preservar a vida dele, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus. Essa escolha vai estar estritamente em Deus. E assim todo Israel será salvo. Todo esse Israel que será salvo é todo Israel que vai estar vivo na vinda do Senhor Jesus. Já está escolhido porque é um povo de Deus. Agora, esses que nos dias de hoje estão endurecidos, e se não estiverem vivos naquele dia, não são salvos. Isso é bom deixar bem claro. Por quê? Eles renegaram o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi a pedra de tropeço para eles, né? Enjeitaram o Senhor Jesus. Lê o verso 27. Este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vai. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Está vendo? Então, o Evangelho fez o seguinte, né? Quando Deus tirar os pecados, que eles vão ser salvos para habitar na terra, no reino celestial de Jesus Cristo, né? No reino do Senhor Jesus, eles vão ser salvos, então eles já estão praticamente sem pecados, né? Então, por isso que fala que vai tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, que eles não aceitaram Jesus e nem o Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, porque eles ficaram em ciúme. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e eu a chamei para causar ciúmes para ele, né? Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Então, nós
somos enxertados na oliveira verdadeira, que são os israelitas. Só que eles estão endurecidos. Mas nós não somos salvos não por causa da oliveira hoje. Nós somos salvos por causa da seiva, que é a doutrina. Isso é bom deixar bem claro. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não muda esse critério. O povo israelita continua o povo de Deus. Os que se salvaram como primícia da igreja e os que serão salvos como nação. Lê o verso 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Se eles não fossem desobedientes, nós não teríamos oportunidade. Mas como eles não obedeceram, então ainda tem outra ovelha que não são desse aprisco. Vim para os que era meu, mas os meus não me aceitaram. Então, por causa disso, nós hoje temos o privilégio da salvação, começando por Cornélio, o primeiro gentil. 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Está vendo? Veja bem como Deus é perfeito. Ele não deixa lado para a pessoa falar, mas Deus foi justo. Né? Como eles foram desobedientes, né? E Deus salvou a outra ovelha do outro aprisco, então agora, pela misericórdia que Deus teve sobre os gentios, a misericórdia alcança eles, para eles serem os mansos, todo Israel será salvo lá, na vinda do Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Por isso que Pedro escreveu, Paulo escrevia as coisas difíceis de entender. Verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Se não tivesse desobediência, não teria misericórdia. Mas como teve obediência, teria que vir a misericórdia. Né? Se você não errar, não há perdão, né? Não há lei que te condena. Mas se você erra, a lei está te condenando. É aquela situação que as 6 leis de Romanos ali que Paulo escreve, que pouca gente conhece, que eu já passei o estudo aqui também, é que Pedro fez um pouco de confusão e falou porque Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Mas eu falei aqui que a fé tem que ser com sabedoria, com respeito, com educação e com espiritualidade. E Paulo também escreve aqui, o verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha como é interessante isso aqui. A profundidade, como que você vai conseguir? Paulo disse assim, não é altura, não é largura, não é profundidade, nada me faz desviar do poder de Deus, porque ele já tinha esse conhecimento profundo, né? E a sabedoria, e a riqueza que isso aí vai dar, porque as pessoas, muitos pensam que ser crente hoje, pede a Deus para ficar rico, para prosperar, amanhã ele morre e deixa tudo, não leva nem a roupa, porque a roupa vai ser destruída na terra também. Mas a riqueza que nós almejamos é ser chamado filho de Deus, co-herdeiro do mundo com Jesus Cristo, e não morre mais para perder a fortuna. É bem diferente, né? É bem diferente. Então é uma coisa fantástica. Por isso que Paulo diz aqui, quão inescrutáveis são os seus caminhos. É um negócio fantástico, é lindo demais quando a pessoa passa a entender, né? Aí ele fala uma coisa, verso 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então, conselheiro de Deus sabemos que ninguém é. Mas o entendimento da palavra, quando nós temos, aí nós temos o entendimento de Deus. Né? Por isso é a mente dele. Né?
Por isso que lá em Coríntios fala que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conhece a mente de Deus? Nós conhecemos a mente de Deus através da palavra de Deus, que é perfeita, né? Verso 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém. Ele nos recompensa, nós somos recompensados e nós praticamente não estamos dando nada a Ele. O que significa servir a Deus? É a única coisa que nós podemos dar a Deus, é a obediência. Diz um sábio filósofo que ele citou uma expressão uma vez, faz muito tempo isso eu vi na televisão. A pessoa que edita uma lei e a pessoa não cumpre aquela lei, ele menospreza a pessoa que editou a lei. Assim é a lei de Deus. Se nós não guardarmos a lei de Deus, nós estamos desprezando a lei. Mas se nós guardarmos a lei de Deus, aí nós estamos fazendo a vontade de Deus. João 15, verso 10, lê para nós. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Está vendo? Nós somos amados por Deus. E olha como agora nós vamos fazer a última comparação desse estudo. Olha como é perfeito. Vou tornar a ler o verso 35 para depois ler o 36. Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. E olha como fala o verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo em função de Deus. E nós temos que fazer tudo em função de Deus. Então, o que deixa bem claro esse estudo do Sião aqui, é importante que nós conhecemos toda a história do povo judeu, todo o seu sucesso e todo o seu fracasso. Só que, como eles estão endurecidos, nós não podemos seguir os seus caminhos, nem os seus passos. Nesse momento não. Então nós não podemos procurar uma Sião material, mas almejar aquela Sião que vem de lá do céu. Né? Porque aí eu habitarei no meio dela e eles serão eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? Um corpo corruptível. Um corpo incorruptível. Né? É interessante a gente observar a palavra de Deus quando se observa com e os trarei e habitarão em Jerusalém e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Isso prova que a palavra de Deus e a lei de Deus vai permanecer eternamente. Isso nunca vai acabar. É interessante a gente saber essas coisas. Porque é maravilhoso quando você começa a entender a palavra de Deus. É maravilhoso. Mas se você não parar para meditar, olha, quando eu fui falar sobre Atos 2, sobre o Pentecostes, eu estudei meditei 390 vezes naquele estudo. Porque é muito delicado. Pecar contra Deus tem perdão, pecar contra o Filho tem perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida e nem na próxima. Então eu tinha todo esse cuidado para poder falar do Espírito Santo de Deus. Graças a esse cuidado que ele me dá um entendimento hoje, quando eu pego na palavra de Deus para examinar, são coisas difíceis de entender, sim. Mas então são coisas maravilhosas e nós estamos aqui pleiteando uma luta não contra exército e nem contra ímpio e nem contra a nação,
mas contra o poder e potestade do Satanás. Então a nossa luta é espiritual, para herdar a Sião espiritual. Pode pedir oração. Senhor Deus, agradecemos por esse dia, por esse tempo que nos tem dado para a reflexão da sua palavra, Senhor. Amém. Continue, Senhor, esclarecendo o nosso espírito, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São coisas...